Olá, gente! Hoje vamos falar sobre o passado que Dinamarca tem como colonizador e um grande escravizador. Se você fala com muitos dinamarqueses, vão falar uma dessas coisas. Pode ser que não, Dinamarca nunca teve escravos, Dinamarca não fez isso. Falso. Ou vão falar, sim, Dinamarca teve escravos, porém Dinamarca foi o primeiro país a ilegalizar escravidão. Falso também. Infelizmente, tudo falso. É muito mais vergonhoso do que isso. E eu gostaria de contar a história de como foi. Vale lembrar que tudo que eu posso ler sobre foi escrito por pessoas dinamarquesas, por pessoas não escravizadas, então não dá para confiar. Isso é o que temos para trabalhar, porque infelizmente eles não deram papel e caneta para os escravizados. Dinamarca é número 7 no mundo inteiro que mais vendeu e comprou escravos. Então, número 7 na lista. Durante uma época, Dinamarca colonizou 3 ilhas. Essas ilhas aqui não tinham muitos habitantes, então não teve muita guerra em colonizar. Após de ter colonizado, eles precisavam de pessoas para trabalhar lá. Eles foram para Ghana e sequestraram muitos ganeses. Na época total de escravidão, foram 110 mil pessoas de Ghana que eles sequestraram. A forma que eles levaram as pessoas da Ghana até essas ilhas foi totalmente desumana. Foram num barco pequeno, mas muitas pessoas juntos, muitos próximos, sem receber comida suficiente. Muitas pessoas morreram indo lá. A viagem durava 2 a 3 meses. Foi terrível. Muitas pessoas também tentaram se suicidar indo lá. Tentaram começar rebeldias. Porém, os dinamarqueses estavam amados e cada vez que alguém tentou fazer uma rebeldia, os dinamarqueses deram um castigo muito grande em frente às outras pessoas sequestradas. Ficou difícil tentar de novo. Após dessa viagem terrível, chegaram nas ilhas, onde tiveram que trabalhar para a Dinamarca ter açúcar e dinheiro. O que tinha nessas 3 ilhas foi açúcar. Então, isso foi o grande negócio de Dinamarca por esses tempos. A maioria das pessoas escravizadas trabalharam nos campos de açúcar, mas alguns trabalharam nas casas como empregados de casa ou como cozinheiros ou fazenheiros. Geração após geração continuou isso. Teve várias rebeldias, mas em 1733 teve uma rebeldia grande. Essa época de rebeldia durou 8 meses. Quando foram capturados de novo, muitos deles foram castigados de forma muito cruel ou matados em frente às outras pessoas. Mas então, como acabou tudo isso? Se você fala com alguns dinamarqueses, vão falar orgulhosamente que Dinamarca foi o primeiro país a ilegalizar a escravidão. Isso não é verdade. Nem um pouco verdade. É um mito e tem uma explicação pelo mito. Em 1788, um livro foi lançado e foi de um homem branco, mas ele tinha morado com pessoas africanas de Ghana. Ele escreveu nesse livro que a escravidão era desumano e que deveria parar. Na Dinamarca, eles estavam ligados nessa discussão e viram que na Inglaterra, que era o grande poder desse momento, a Inglaterra estava levando muito a sério esse livro e Dinamarca queria estar ao lado bom de Inglaterra. O ministro de Finanças de Dinamarca fez uma nova lei, mas olha só, primeiro eu quero falar que esse ministro foi não só um ministro, foi também a pessoa de Dinamarca que tinha mais escravos. Tinha comprado 1000 escravos e ele ganhava muito dinheiro cada ano com esses escravos. Então ele não quis acabar com a escravidão. Isso era a renda dele principal. O que ele fez para poder estar do lado bom da Inglaterra? Em 1792, ele fez uma lei que falou que daqui a 10 anos vamos ilegalizar compra e venda de escravos. Não escravidão, compra e venda
daqui a 10 anos, não agora. Então, qual foi o plano dele? O plano foi comprar tantos escravos que ele poderia botar lá nas ilhas e fazer eles se procriar sozinho para não ter que comprar mais. Fazer uma grande sociedade de escravos que após desses 10 anos ele poderia só ter esses escravos que fizeram mais escravos porque iam ter filhos. Nesses 10 anos, as condições pelas pessoas escravizadas foram melhoradas, eles tinham mais tempo folgado, eles comeram mais saudável. Isso não foi para ajudar as pessoas escravizadas, isso foi para ajudar Dinamarca a chegar nessa meta de ter uma população que se manteve. Então, esse homem às vezes é pintado como um visionário, ele não foi nem um pouco isso. Então, em 1803 foi legalizado o comércio de escravos, mas só fora das ilhas, as 3 ilhas entre eles ainda poderiam fazer comércio. Um dia, em 1848, em julho, foi demais. Uma grande revolta ocorreu. O general dinamarquês, esse cara aqui, ouviu falar sobre essa grande revolta. Ele foi lá para ver qual era. Quando ele viu todas essas pessoas juntadas, cheias de raiva, fazendo essa revolução, ele ficou em pânico e falou assim, tipo, ok, vocês estão livres então, desde agora estão livres. Dinamarca inteiro estava contra ele. Isso foi algo que ele falou em pânico. Após, na história mais nova, ele está mostrado como tipo, um herói, um visionário que liberou todo mundo porque ele foi tão bom. Mas isso não é verdade, não foi nem um pouco assim. Ele liberou todo mundo porque se sentiu pressionado, com medo, e ele não achava que tinha outra escolha. Depois, na Dinamarca, ele foi demitido e todo mundo achava ele uma grande vergonha por ter sido tão fraco de só ter desistido. Então, ele não foi nem um pouco comemorado na Dinamarca. Todo mundo estava com raiva com ele porque todo mundo estava ganhando bem com a escravidão. E não foi ele que libertou eles, né? Foram as pessoas escravizadas que tomaram o poder de volta. Uma pessoa que é visto como um herói desse dia, esse general Budô. Após a rebelião, ele foi levado pelos dinamarqueses e nunca mais foi visto. Então, provável que Dinamarca o matou. E então, após disso, era isso? Eram livres? O que aconteceu era que hoje as pessoas ganharam um pouquinho mais direitos. Os direitos foi que eles foram, em vez de ser escravizados, foram contratados pelas empresas onde já trabalhavam. Então estavam no mesmo lugar que sempre, com o mesmo chefe, que agora é um chefe e não dono, mas que horrível, né? E antes era o chefe que então pagava por eles ir no médico, pagava pela comida deles. Não mais. Eles só receberam um salário muito baixo, muito nada a ver. E tinham que pagar por tudo, eles mesmos. Então, não melhorou nada. Em 1878, veio mais uma rebelião. Dessa vez foi liderado por 3 mulheres. Queen Mary, Queen Agnes, Queen Matilda. Tem uma estátua da Queen Mary na Dinamarca e tem uma estátua das 3 rainhas nas Ilhas Virgem. Foi um mau negócio para a Dinamarca ter essas 3 ilhas. Dinamarca só teve essas ilhas para poder obter açúcar usando pessoas escravizadas para pegá-lo. A Dinamarca não queria mais nada a ver com essas ilhas que tinham destruído por 250 anos. Mas a Dinamarca não queria nada mais, tentou vender muitas vezes para Estados Unidos e não deu certo, tentou, não deu certo, mas em 1917, Estados Unidos e Dinamarca chegaram
a um acordo e Dinamarca fez uma votação entre as pessoas dinamarquesas para ver se o povo queria vender essas ilhas. Porém, ninguém perguntou. Os habitantes da ilha, né, que deveriam ser perguntados se eles queriam ser vendidos por mais um país. O povo votou que sim, queria. E foi vendido por Estados Unidos a 25 milhões de dólares. Aqui temos o cheque que foi usado. Hoje em dia é de Estados Unidos. Não tem os mesmos direitos como uma pessoa norte-americana. A Dinamarca fez esse negócio totalmente sem responsabilidade. Vendeu sem pensar no povo das ilhas. Tem outros países que também colonizaram e escravizaram e que hoje em dia têm pagado compensação pelos descendentes dos escravos e que ajudam financeiramente nesses países. Porém, sendo que a Dinamarca vendeu, Dinamarca não ajuda nada. Estados Unidos também não. Eles não escravizaram ninguém lá, então não se sentem obrigados a ajudar. Muitos países também se desculparam por seu passado de escravidão. Dinamarca nunca falou desculpa. Até em 2017, quando a rainha dinamarquesa foi para Gana, exatamente 100 anos após a venda das ilhas, a rainha dinamarquesa foi para Gana, o lugar onde a Dinamarca roubou a vida das pessoas, e ela não falou desculpa para ninguém. Ela foi nos prédios que dinamarqueses construíram para botar escravos e ela não falou desculpa. Olha só o que ela falou. Mener de, at vi burde sige undskyld for denne forretningsmodel? Jeg synes, at en af de ting, man skal gøre, er at lægge mærke til, at det var dengang, og det er ikke mere sådan, og vi synes ikke sådan, og så lad det være godt med det. Man skal ikke se på historien alt for meget med sin egen tids briller, for det giver et meget skævt billede i virkeligheden. É tão horroroso, especialmente porque se você vai para Dinamarca, vai ver muitos prédios incríveis, muitos tesouros. Tudo isso foi feito e comprado com dinheiro de açúcar